Será que essa fase que você está vivendo agora na sua vida é regida por qual planeta? Gente, vocês sabiam que existem algumas tradições dentro da astrologia que consideram que cada faixa etária, cada período das nossas vidas é regido por um determinado planeta? Né? Isso daí é uma coisa muito antiga que a gente tem, é um estudo que a gente tem desde a astrologia clássica, né? Então realmente é um estudo aí milenar que a gente tem, e a gente acaba considerando que cada momento da vida vai ter a ver com a energia de um planeta. Portanto, a gente vai expressar a energia daquele planeta e sentir as influências daquele planeta naquela fase de vida que a gente está vivendo. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre as nossas idades, né? As nossas fases de vida e a regência dos planetas de acordo com a nossa idade. Vem comigo agora, depois da vinheta. Então, minha gente, se vocês são novos aqui no canal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia e é um canal que eu estou sempre usando para trazer para vocês informações sobre astrologia, incluindo horóscopo, céu do momento, conteúdos didáticos, tá bom? Então aproveita já para se inscrever. Curte o vídeo, não deixa para o final porque vocês esquecem e me deixa um comentário aqui para eu saber de que maneira que esse conteúdo está influenciando na sua vida, se você já sabia sobre essa questão das fases da vida dentro da astrologia e a associação dela com as regências planetárias, tá bom? Aqui embaixo, gente, na legenda, além de ter as minhas outras mídias sociais, também tem as minhas informações de contato para atendimento individual, tá bom? Se você quer uma leitura personalizada do seu mapa, aí você entra em contato comigo pelas informações aqui da legenda. Antes de mais nada, né, é importante que a gente comece esse vídeo falando que, claro que é importante para você saber exatamente o que você está vivendo na sua vida, o que está acontecendo no seu ano, quais são os desafios, o que o céu está te convidando a fazer. Sempre é importante você ter uma análise do seu mapa, tá bom? Sempre é importante você passar num astrólogo da sua confiança. Isso eu tô falando porque no vídeo de hoje a gente vai atribuir algumas das nossas idades, né, a regências planetárias. Só que vai ser importante você ter na sua cabeça que não adianta só você saber a sua idade, qual planeta está regendo ali aquela sua faixa etária, porque, claro que vão ter outras coisas envolvidas na sua vida, tá bom? Aqui a gente está falando uma coisa bem, um dado a mais, né, para ser usado nessa interpretação do seu mapa astral, nessa interpretação das suas previsões, né, dos seus trânsitos planetários, por assim dizer, tá bom? Mas vamos começar. Aqui a gente só está usando 7 planetas. A astrologia moderna considera também 3 outros planetas, que são Urano, Netuno e Plutão. A gente não vai considerar esses planetas aqui hoje porque eu estou querendo ensinar para vocês a tradição mais antiga, tá? A tradição da astrologia clássica. Essa que funcionou por milhares e milhares de anos e a gente acabou se adaptando, né, durante muito tempo a usar só 7 planetas, tá bom? Claro que estamos sempre abertos a incorporar esses novos três planetas, que já nem são mais novos, né, nesse estudo, nessa interpretação da astrologia. Os astrólogos modernos, eu me considero uma astróloga moderna, também uso Urano, Netuno e Plutão nos meus atendimentos, com certeza. Só que como esse estudo das idades do homem é um estudo muito antigo, a gente vai seguir a tradição clássica, usar aquilo que eles usaram durante tanto tempo, tá bom? E aí a gente vai começar falando sobre a Lua, né? Eu acho que esse vídeo é interessante porque a gente vai até acabar retomando alguns dos conceitos dos planetas, tá? A Lua, em tese, ela vai reger a nossa vida, vamos colocar assim, do 0 anos de idade, né? Então, quer dizer, desde o nosso nascimento até os 4 anos de idade. Tá? De novo, as regências sendo atribuídas, então, pela astrologia clássica, esse olhar que a gente está utilizando aqui. E por que que a Lua é relacionada, né, desde o nosso nascimento até os 4 anos de idade, e as crianças, né, esses bebês, são regidos tão fortemente por esse astro, né? Porque a Lua, ela vai falar sobre a construção das nossas bases emocionais,
né? Ela está falando sobre sentir. Eu não estou pensando, eu não estou raciocinando, fazendo escolhas que eu consigo entender o que eu estou fazendo. Não, eu estou ali do 0 aos 4 anos de idade, agindo por instinto, né? Inclusive agindo por dependência, né? Preciso de ajuda para comer, preciso de ajuda que as pessoas me ensinem as coisas, para me trocar. Então a gente tem uma dependência dessas figuras paterna, materna principalmente, né? Mais ainda materna, lua, pela clássica também um pouco mais relacionada à mãe, né? Mas ainda aberto para discussão isso também hoje em dia. Mas assim, a lua vai ter essa relação com construindo as nossas bases emocionais. É do 0 aos 4 anos que eu vou ter as primeiras experiências em família, né? As primeiras experiências de afeto. E a lua tá falando de como eu sinto o amor, o carinho, que tipo de carinho que eu recebo, como que eu reajo a esses estímulos emocionais na minha vida. A gente sabe, se vocês já acompanharam outros vídeos aqui do canal, que a lua é um astro que a gente relaciona muito ao instinto, né? É um astro que a gente relaciona ao registro de memórias, às vezes memórias que a gente nem acessa, né? Mas que estão ali compondo a construção do nosso ser, né? Às vezes até de uma forma inconsciente. Então esses primeiros contatos, né, afetivos, esses primeiros contatos familiares, os primeiros vínculos da minha vida, as primeiras fontes de nutrição na minha vida vão ter a ver com a lua. Então, do 0 aos 4 anos de idade, nós seríamos regidos pela lua, tá? Faz sentido para você? Em tese, pode ser que você, sabendo a lua aí que você tem no seu mapa astral, né? Será que você tem uma lua em Áries, uma lua em Touro? Pode ser que você expressasse mais esse signo, né? Mais essa lua no instinto, desde o 0 aos 4 anos de idade. Conta aí para mim se faz sentido. Tá bom? O próximo planeta que a gente vai falar é Mercúrio. Por quê? Mercúrio vai influenciar a gente dos 4 aos 14 anos de idade, mais ou menos. Porque vai ser nessa fase, minha gente, que a gente vai construir as nossas primeiras experiências da ordem do raciocínio. Tá? Mercúrio é um planeta que vai ter a ver com a construção do raciocínio, a fala, os aprendizados, eu aprendendo a manejar coisas, eu aprendendo a manejar objetos, eu aprendendo a entender como as coisas funcionam. A gente sabe que Mercúrio é um planeta que vai ser relacionado ao plano mental. Né? Tanto que a gente costuma muito falar, puxa, o Mercúrio está em trânsito, Mercúrio está retrógrado, né? Então a gente já sabe que a gente não está concentrado naquele período. Muitas informações e dificuldade de organizar. Ah, mas Mercúrio está num bom signo, então a gente tem uma boa capacidade de organizar informações dentro da nossa cabeça. Portanto, a gente consegue aprender melhor, falar melhor, aplicar coisas da mente na prática, né? Então a gente tem um planeta que está falando ali não só da eficiência, né, mas acho que principalmente da capacidade de aprender e colocar coisas na prática, tá bom? Tanto que a gente tem Mercúrio como esse regente da infância, né, justamente porque ele tem a ver com essa questão de aprendeu, errou, falou sem pensar, a mente e a fala muito conectadas, então eu não filtro muito. Eu falo umas coisas engraçadas, né? Sou criança, falo umas coisas engraçadas, falo umas coisas sem saber, começo a ter fases nas quais eu pergunto o que significa isso, o que significa aquilo, por que isso, por que aquilo. Então a gente tem essa construção da linha de raciocínio e ainda Mercúrio vai falar das primeiras experiências sociais. Claro que, né, minha gente, dos 4 aos 14 anos, né, chegando ali no final dessa fase, você já teve um monte de experiência social, tá? Mas pensa que aqui a gente está falando de um grande momento em que você está aprendendo com essas experiências. São as primeiras experiências sociais. Então, às vezes, você não constrói tanto vínculos profundos, né? Pode ser que você tenha mais um compartilhar interesses, um compartilhar brincadeiras. Ah, tá aqui, vou brincar com você mesmo, né? Não sei nem se a gente tem alguma coisa a ver ou não, mas estamos brincando juntos ali. Então, Mercúrio, esse experimentar o mundo de uma maneira ingênua, né? Alegre, divertida, né? Versátil, tá? Vai ter a ver, então, com os 4 aos 14 anos de idade. Conta pra mim se você acha que a sua infância foi influenciada por Mercúrio e onde que você tem o seu Mercúrio, em qual signo que você tem o seu Mercúrio, né? Será que você não expressou muito esse signo nessa faixa etária? Conta aí pra mim, tá?
tá? O próximo vai ser, minha gente, o período da adolescência, né? A gente tem esse momento, tá? Que a astrologia clássica vai classificar dos 14 aos 22 anos de idade, tá? E esse período, esse grande período vai ser regido por Vênus. Vênus, o planeta, aí sim, das relações, né? Da atração, do magnetismo, dos prazeres, né? Tanto que você pode perceber, muitas vezes é entre os 14 e os 22 anos de idade que a gente tem as nossas primeiras experiências amorosas, começa primeiro com um namoradinho, depois evolui para namoros de fato. Então a gente tem um momento em que a gente está, primeiro de tudo, tá? Eu acho que antes até do que essas experiências amorosas e experiências sociais mais profundas, a Vênus vai falar de coisas mais básicas, que é eu querendo ser visto de uma determinada maneira. Então, dos 14 aos 22, eu vou ter muito essa busca por querer me arrumar, ou querer me arrumar de uma maneira que eu faça parte de um grupo, né? Querer me arrumar de tal maneira que eu me identifique como um indivíduo, né? E ao mesmo tempo que eu combine com aquilo que eu estou usando, com aquilo que eu estou vestindo. Eu quero ser bonito, eu quero ser atraente, eu quero que as pessoas, eu quero dar prazer para as pessoas e que elas sintam prazer comigo. Eu tenho um aprofundamento de relacionamentos, porque antes a gente está falando de Mercúrio, né? Você pode até pensar Mercúrio como um planeta de fala, né? E agora a gente está falando de Vênus, que agora já é um planeta de relacionamentos, então vínculos mais profundos, compartilhar de fato interesses, né? Querer me cuidar e querer ter prazer na vida. E o que eu quero fazer, né? O que eu gosto de fazer? Então tem questões mais profundas, né? Que vão vir atribuídas a essa fase, tá? Conta aí pra mim se você acha que você esteve sobre a regência de Vênus, né? Entre os seus 14 e os seus 22 anos de idade, tá? A gente, em tese, tem aí, então, 8 anos para trabalhar toda esse magnetismo, essa sensualidade de Vênus e entender o que combina com a gente ou não, que pessoas que a gente quer ter na nossa vida ou não. E geralmente é aquela fase também que a gente erra nas nossas escolhas amorosas, né? Bati 18 anos, comecei a namorar, escolhi uma pessoa nada a ver, né? Porque eu ainda estou delimitando as minhas prioridades. Eu ainda não sei o que eu vou priorizar nos meus relacionamentos, né? Começa a priorizar as coisas tudo errada, tá? Porque Vênus, então, vai nos ensinar essa esfera das relações, tá bom? O próximo planeta que a gente vai ter, a gente vai chamar então de juventude, tá? Pode ser, ainda somos jovens, né? Não somos mais adolescentes, não somos mais crianças, obviamente, mas ainda somos jovens, temos muita energia física. A gente está falando de um período dos 22 aos 41 anos de idade, tá? E aqui a gente tem a regência do Sol. Por que a regência do Sol? Vocês vão perceber, né? Claro que a astrologia vai mudando ao longo do tempo e a maneira como a gente busca reconhecimento na vida vai mudando ao longo do tempo, né? Se eu tô falando de um estudo de astrologia clássica, não dá para eu olhar mesmo assim, né, para a Grécia Antiga, olhar para os dias de hoje e falar, puxa, os planetas estão relacionados às mesmas coisas, né? Mercúrio hoje em dia é relacionado à tecnologia. Antigamente a gente não tinha esse nível de tecnologia, então quer dizer, as coisas mudam, tá? Mas em tese, dos 22 aos 41 anos de idade, a gente teria essa regência maior do Sol, porque estamos buscando por reconhecimento. Estamos buscando nos destacar, sermos vistos, né? Aqui a gente tem um momento, a gente começa a ter um momento de determinação muito grande, porque eu preciso ocupar um papel frente à sociedade. Eu preciso agora, dos meus 22 aos 41, sentir que o meu trabalho está avançando, que eu estou visível, que as pessoas sabem quem eu sou, é o meu nome, né? Muitas vezes acaba até sendo um momento em que a gente tem filho, né? Dentro dessa regência solar, porque Sol tem a ver com criatividade e eu tenho que criar recursos, né, para lidar com os meus filhos. Eu tenho que trabalhar a minha criatividade. Tem também um acesso a uma questão meio lúdica, tá? Que é como que eu vou ensinar brincando, né? Como que eu faço para passar como que eu faço para passar a minha essência para frente, né, que vai ter a ver com o Sol. Mas mesmo se você não tiver filho, né, ainda assim você pode sentir essa regência solar nessa fase de vida, porque você pode sentir uma necessidade de reconhecimento, de se sentir visto, né? Você vai focar nos seus objetivos profissionais, você vai ter as suas prioridades mais estabelecidas, eu vou ter mais certeza o que eu vou fazer na minha vida. Eu já descobri quem eu sou.
né? Eu posso já ter descoberto quem eu sou. Então aqui eu tô entendendo melhor o que é importante para mim. E vocês podem perceber que muitas vezes, né, é dentro dessa fase dos 22 aos 41 que a gente meio que assume um estilo próprio, né? Antes disso, a gente tem estilos que a gente vai assumindo, eu já sei me vestir, já sei me arrumar, mas nessa fase parece que eu entendo quem eu sou, portanto eu vou me expressar mais de acordo com quem eu sou. Eu já entendo mais os meus defeitos, eu já entendo mais as minhas qualidades, eu posso ainda ter ansiedade, né? Mas assim, são de outras ordens, né? Eu dentro de mim tô me entendendo mais. Eu já tô com uma faixa etária mais, não digo mais madura, mas mais consciente, né? Então a gente tem essa energia solar nos impulsionando em direção a buscar reconhecimento, agir com criatividade na vida, expressar o nosso ser em sua plenitude, tá bom? E aí, onde você tem o seu sol, né? Conta aí pra nós. Que signo você tem o seu sol, tá? Gente, não é verdade, tá? Que eu acho que isso também vem muito de uma confusão que se faz, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, não, porque a partir dos 30 dizem que você expressa mais seu signo ascendente, né? Mais um mito aí dentro da astrologia, a gente querendo derrubar esse mito, né? Porque o ascendente, que a gente nem tá falando aqui de casas astrológicas, né? Mas o ascendente, em tese, é a casa astrológica que abre o seu mapa. Então, ele tá muito mais relacionado aos primeiros anos de vida, né, do que aos 30 anos. E, na verdade, se o nosso sol é a nossa personalidade, a nossa essência mais pura, conforme a gente vai ficando mais velho, né, atingindo ali a fase adulta, que a gente consegue absorver, entender e expressar o nosso sol. Tá bom? Bom, aí a gente vai ter uma fase que vamos chamar de maturidade, tá? Dos 41 aos 56 anos de idade. Muita gente vai estranhar, né? Puxa, por que Marte, que é um planeta tão ativo, né, tá ali dos 41 aos 56 anos de idade? Gente, a gente tem uma situação que Marte, ele vai ter. Aí eu vou até fazer um convite para vocês, né, para a gente refletir sobre uma outra situação. Tem um momento depois depois que a gente já ficou adulto, né, depois que a gente já atingiu alguns objetivos na vida, que a gente olha para nós. Esse olhar para nós, né, claro, parcialmente é dado pelo Sol, mas é muito dado por Marte. Por quê? Ao longo da minha vida, muitas vezes eu vou abrindo mão de coisas. Eu vou abrindo mão de coisas. Por que eu vou abrindo mão de coisas? Porque o mundo me cobra, né? O mundo me cobra, eu tenho que me portar bem na frente de fulano e ciclano, eu tenho que engolir as expectativas que as pessoas têm de mim no meu trabalho, eu tenho que abrir mão dos meus hobbies e lazeres, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Então, ao longo da vida, a gente tem essa tendência de ir abrindo mão de muitas coisas, porque não dá para eu fazer as coisas só porque eu quero, só porque eu desejo. Né? Então, a gente tem alguns sacrifícios que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? E chega um momento, em tese ali entre os 41 e os 56 anos de idade, nessa fase de maturidade, que eu falo, quer saber? Né? Eu já fiz muita coisa por muita gente, né? Eu já abri mão de muita coisa que eu queria, e aí agora eu tenho uma priorização máxima daquilo que me faz feliz, em tese. Tá? Em tese, eu consigo agora sim, tendo uma visão mais clara daquilo que eu desejo, tá? Não é nem mais só aquilo que eu sou, porque eu já sabia o que eu sou, né? Eu já cheguei na fase adulta, eu já entendi o que é importante para mim. Agora eu vou de fato em busca não só daquilo que eu tenho que fazer, mas também daquilo que eu quero fazer. Tá? Você pode perceber que dos 41 aos 56 anos de idade, muitas vezes a gente tem novos objetivos se formando na nossa vida. Às vezes a gente sente assim, nossa, eu achei que com 50 anos eu ia estar cansada, né? Mas com 50 anos eu tô pensando mais em mim do que nunca. Parece que eu tive um renascimento, parece que volta uma energia física, volta um calor de viver, que é, e tudo que eu deixei de fazer? Né? E tudo que eu deixei de fazer porque eu não podia, meu trabalho não deixava, eu tinha que cuidar dos meus filhos, né? Eu tinha que me dobrar em três, né, pelo outro, tá? Muitas vezes é uma fase que a gente começa a se impor mais, eu me imponho mais, eu estabeleço o limite. Você não vai mais mandar em mim, né? Você não vai mais falar comigo de qualquer jeito, né? Então eu tenho um renascimento dessa força de ação. Eu volto a ter uma coragem. Eu já tô aqui com 41, 42, tô chegando ali na porta dos 50, por que eu não vou ter coragem? É agora ou nunca, né? Então eu tenho esse acesso à energia de Marte, tá bom? A gente vai chamar isso de uma consolidação de uma força de ação,
Tá? Até anotei aqui para falar para vocês. É uma força de ação que eu me identifico mais com ela, que eu luto por ela. Tá bom? Conta aí, tá? Se você tá aqui nessa fase dos 41 aos 56 anos de idade, será que você está expressando o seu Marte? Qual signo tá o seu Marte? Será que você está olhando mais para suas vontades ou você continua se dobrando muito pelo outro, abrindo mão das suas prioridades, né? Como que é isso, tá? Em tese é uma fase para a gente estipular limite em busca daquilo que a gente quer, né? Bom, aí a gente vai chegar numa coisa que a gente chama o auge da vida, né? Dos 56 aos 68 anos de idade, sendo essa fase uma fase em tese regida por Júpiter, tá? Esse 56 a 68, né, minha gente, é uma fase em que, por essa visão, Júpiter é um planeta muito benéfico. Ele é um planeta muito benéfico e ele é um planeta que fala de ter resultados que recompensam a alma, tá? Então, em tese, nessa faixa etária, essa maturidade, a gente vai ter um momento em que a gente tem resultados daquilo que a gente foi plantando ao longo da nossa vida, né? Então, será que você plantou muitos objetivos profissionais? Ah, então aqui, ó, dos 56 aos 68 anos de idade, pode ser que você colha esses benefícios, né? Ah, eu fui investindo dinheiro a minha vida inteira para chegar nessa fase e poder usar o dinheiro da maneira como eu queria, né? Ah, eu me doei a minha vida inteira pela minha família e agora minha família realmente me reconhece, tá comigo, quer fazer coisas comigo. Então eu tenho um recebimento de recompensas frente àquilo que eu vinha plantando durante toda a minha vida, tá? É para ser uma fase mais feliz, tá? É para ser uma fase mais feliz, é para ser uma fase de contentamento, porque eu já sei o que eu sou, eu já sei as minhas relações, o que eu tenho que priorizar, eu já sei, eu já fiz alguma coisa por mim ao longo da minha vida, uma coisa que eu queria por mim, não porque as pessoas esperavam de mim. Então a gente tem esse auge da vida, né? É engraçado falar isso, né? Auge da vida. Vai falar, nossa, mas já é idoso, né? Tá com 68, até 68 ali, né? Mas mesmo assim, a gente tá falando de auge da vida porque a gente tá falando de uma recompensa emocional, né? Em tese, é para eu estar tendo recompensas emocionais nesse momento. Tá? Júpiter também fala de uma outra coisa que a gente está muito acostumado a tratar, né? Que é a relação com o extraordinário. Tá? Em tese, dos 56 aos 68 anos de idade, você não valoriza só a matéria. Claro que você valoriza o dinheiro, claro que você valoriza o trabalho, claro que você valoriza tudo isso. Mas em tese você também valoriza aquilo que te faz bem, né? O que me conecta com a minha espiritualidade? Qual estudos que alimentam a minha alma? Eu estou falando de um momento em que eu não estou só focando ali no dia a dia, em correria, em trabalho, em dinheiro, organizar a vida dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa. Não estou só falando disso. Eu estou falando assim, o que eu tenho vontade de estudar? Né? Se eu pudesse ir para qualquer lugar do mundo, para onde eu iria? Né? Então Júpiter, ele favorece isso, os estudos, esse acesso a uma filosofia. Estou filosofando mais, refletindo mais sobre a minha vida, buscando por outras fontes de propósito, experimentando coisas novas, não só porque me dão dinheiro ou porque estabilizam a minha vida, mas estou testando coisas novas porque essas coisas novas me alimentam, me trazem alegria, fazem com que eu sinta que a minha vida está tendo um propósito maior. Tá? Em tese é uma fase muito espiritual, pode ser muito conectada à fé, pode ser uma fase muito voltada para viagens, né? Viagens, deslocamentos, mas eu não estou falando necessariamente que você está viajando, né? Puxa, eu estou tendo que sair mais da minha casa e pegar o avião, não estou falando disso. Mas você está se abrindo para conhecer coisas novas fora do seu círculo, fora da sua pequena esfera. Então a gente tem um momento de contentamento porque eu redescubro coisas sobre o mundo, sobre a vida, sobre a minha fé e sobre aquilo que me interessa. Tá bom? Onde você tem Júpiter? Onde que você tem? Em qual casa astrológica? Né? Será que você está mais conectado com esse Júpiter se você está nessa faixa etária? Conta aqui para mim, tá? E aí a gente vai ter um termo muito infeliz, né? A gente vai ter esse termo velhice, tá? Que vai ser usado. A gente não precisa usar velhice, a gente pode falar que é uma idade mais avançada que a gente tem aqui, tá? Podem aí até sugerir outros termos para a gente usar, mas a gente tem esse período, né? Dos 68
Em tese aos 98, muitas vezes a gente passa dos 98. Engraçado que fala, né, pela astrologia mais antiga, tá? Que se passa dos 98 não é que continua na energia desse planeta que eu vou falar agora. Em tese, volta lá pro começo, volta lá pra Lua, tá? Então, de novo, vai trabalhar os afetos, mas enfim. Vamos primeiro falar desse momento. Aqui a gente tem a velhice, tá? Que seria dos 68 aos 98. Vocês veem que a gente tem aí 30 anos, né, de regência de Saturno, né? Saturno, o senhor do tempo, Saturno, o senhor da idade, né? O senhor das responsabilidades, mas dos resultados atingidos, né? Então quer dizer que dos 68 aos 98 eu estou sentindo a energia de Saturno. Saturno é um planeta que a gente relaciona um pouco mais a cansaço. Não significa que você está cansado, mas pode significar que você tem que escolher para onde você vai destinar a energia do seu corpo. Você não consegue mais fazer tudo do jeito que você fazia antes, né? Você tem que escolher. Você passa a valorizar mais o tempo que você tem. Antes você fazia as coisas com pressa. Agora, tendo Saturno como regente dessa fase de vida, você faz as coisas com mais calma, porque você sabe, primeiro que você nem consegue fazer as coisas com pressa. Você vai querer ter o seu próprio ritmo, né? Segundo que você sabe que a pressa não te leva em nenhum lugar, então você estipula um ritmo de mais lentidão na vida. São coisas correlacionadas, né? E aqui a gente pode sim ter algumas questões de saúde que antes não eram perceptíveis e que agora estão ali dando as caras, né? Engraçado isso, que muitas vezes, se a gente for olhar para um aspecto de saúde em astrologia, se a gente pegar essa vertente mais clássica, né? Os planetas que desencadeiam problemas de saúde são muitas vezes os planetas considerados maléficos, tá? Tipo Marte, Saturno, né? Então, quando a gente expressa esses planetas em regência de fase de vida, né? Ó, Marte é dos 41 aos 56. Começa a dar uns problemas ali de saúde, né? Saturno é dos 68 aos 98, mesma coisa, né? A gente sente que no caso de Saturno, então, dessa velhice seria, né, que a gente tem que escolher para onde que a gente vai destinar nossa energia. Não significa que é uma fase ruim. Não é uma fase ruim, não, tá? Aliás, a gente tem outras áreas do mapa astral que também falam dessa velhice, né? O que que acontece com a gente depois que a gente fica mais velho, né? Que aqui a gente tá trazendo um olhar genérico. Todo mundo é regido por Saturno nessa faixa etária. Agora, aí no seu mapa astral, o que que você tem? Né, em outras casas astrológicas relacionadas a essa área, né? Mas a gente pode ter então uma queda de energia, né? Uma necessidade de priorizar coisas que a gente quer fazer, para onde que eu vou destinar a minha energia, né? A gente também tem uma fase em que algumas coisas estão sendo concluídas, né? Por que essa sensação de conclusão? Porque Saturno, ele vem muito com essa ideia, né, de que eu encarnei aqui na Terra, né? Não sei, depende muito da sua vertente religiosa, né? Mas assim, estou aqui na Terra, né, tendo as minhas experiências para atingir um resultado. Saturno é esse resultado final. Eu vejo o que aconteceu no final, né? O que aconteceu com as minhas escolhas profissionais? O que aconteceu com a família que eu criei? Né? Eles casaram, tiveram filhos, ficaram solteiros, fizeram as escolhas deles. Então aqui eu tenho uma fase de alegrias e amarguras, eu tenho tudo, porque na verdade eu tô tendo o contato pleno, né, com essa noção do existir, do concluir coisas. Tem coisas que eu percebo e falo, caramba, teve coisa na minha vida que realmente saiu do meu controle e não saiu como eu esperava. Tem coisa que eu, olha, consegui, então eu tive resultado, então eu tenho essa análise mais racional da minha vida, né? E eu começo a ter uma tendência, né, de pensar mais na minha idade. Eu estou pensando muito mais na minha idade, estou pensando como é envelhecer, né? Antes eu me achava super bonito, agora eu já tenho rugas, né? Então aqui a gente tem uma percepção do ser, tá? Só que Saturno, na verdade, a gente sabe que ele pode ser muito recompensador a partir do momento que a gente lida com a energia dele, né? Então, poxa, se eu estou lidando com um planeta que fala do peso do tempo, eu tenho que organizar o meu tempo melhor, né? Então aí agora, nessa faixa etária mais velho, puxa, eu vou fazer exercício físico, né, para cuidar da minha saúde, eu vou ter uma alimentação mais certinha, mais regrada, para que eu fique bem. Saturno tá falando de ordem, né? Então a gente tem uma fase de vida que exige mais ordem, né? E que ao mesmo tempo a gente consegue estabelecer até um ritmo talvez mais confortável, porque a gente não tem aquele mesmo nível de correria que a gente tinha antes. Tá, agora, claro que Saturno é naturalmente atribuído a cansaço, tá? Depois dos 98, né? Se você realmente passou aí dos 98, em tese não é mais Saturno que te rege, mas volta a ser a Lua.
tá? Então, a partir dos 98 em diante, a gente volta a trabalhar os afetos, a base emocional, é muito mais instinto do que razão, né? Então a gente tem até uma priorização desse instinto e desses sentimentos, né? Ao invés de ficar racionalizando muito as coisas, tá bom? Gente, essas são as regências das idades do homem pela astrologia clássica, tá? Conta aqui o que vocês acharam desse conteúdo, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, se vocês já sabiam de tudo isso ou não, tá bom? Aqui no canal tô sempre trazendo para vocês informações e conteúdos didáticos sobre astrologia. Curte o vídeo, se inscreve no canal, me deixa um comentário, um grande beijo e bora entender mais aí sobre astrologia.